E aí galera, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de 2025 com a mesma camisa que eu gravei o último de 2024? Sim, né gente? Eu gravei os vídeos em sequência, um após o outro. Tamo aí tirando essa uma folga que eu acho que é merecida nesse dia 31 e 1º, tá? E amanhã a gente volta com as lives. Hoje então nós vamos ter o quê? 6x1 Responde, né? Aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma nova pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos, deixar também a sua pergunta para que eu responda na próxima edição, e eu espero que você tenha um ótimo ano de 2025, tá? Não só com o Cruzeiro, mas na sua vida pessoal também, principalmente saúde, né? Que é a coisa base, tá? Para poder trabalhar, estudar, se virar, fazer seus corre. Muito amor nessa vida, vai tranquilo, na paz, menos estresse, e que o Cruzeirão nos traga bons presentes nessa temporada. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. Estamos renovado aí para 2025 também. Então se você gosta desse universo das apostas esportivas, quer fazer um joguinho ali com responsabilidade, na moral, utilize a Betfair, até porque é a única casa de apostas que efetivamente investe, né, e bota dinheiro no nosso clube. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade e apenas para se divertir. É o primeiro link aqui da descrição do vídeo. Começa com a pergunta do... Quais os objetivos realistas do Cruzeiro para 2025 em cada competição? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, objetivos do Cruzeiro então nessa temporada 2025, né? Tipo aquela caderneta ali, metas de ano novo. Bom, Campeonato Mineiro, objetivo do Cruzeiro, ser campeão, né? A meta do Cruzeiro no Campeonato Mineiro é ser campeão. A gente sempre tem que ser melhor do que foi no ano anterior, certo? No ano anterior nós fomos vice-campeões mineiros, esse ano a gente precisa voltar a ganhar essa bagaça que desde 2019 que o Cruzeiro não é campeão, tá? Copa Sul-Americana, o objetivo é ser melhor que o ano anterior? Sim, a única hipótese é ser campeão, porque nós também fomos vice da Sula, né? Então assim, o objetivo, ganhar, ser campeão de um torneio internacional. A Sul-Americana não é uma Libertadores, mas é um torneio da hora também, a gente tem que jogar para ganhar, e nós temos condições de ganhar se levar a sério a competição. Nosso time desse ano era bem mais fraco do que o time do Cruzeiro que se ensaia para 2025 e nós chegamos à final. Então se a gente fizer um bom trabalho, é possível sim conquistar esse título. Copa do Brasil, assim, só de entrar na Copa do Brasil a gente já vai fazer melhor do que na última edição, né? Porque nós fomos eliminados na primeira fase pro Souza, aquela coisa ridícula. Essa temporada o Cruzeiro entra na terceira fase, né? A gente caiu na primeira fase no último ano. Então, entrando na terceira fase da Copa do Brasil, a gente precisa avançar o máximo possível no mata-mata, tá? Ser campeão, é claro que ser campeão é maravilhoso, mas eu diria que pelo menos umas quartas de final, tá? A gente passar aí umas 3, 4 fases aí. Claro que tudo depende do sorteio também, né? Mas acho que o Cruzeiro precisa pelo menos voltar umas quartas, uma semifinal de Copa do Brasil. Mas é óbvio, o objetivo é ser campeão. Nós somos os donos desse trem aí, né? Quem mais ganhou Copa do Brasil na história é a gente. Então vamos brigar por isso. E no Campeonato Brasileiro, o objetivo tem que ser G4, né? G4, G5, enfim, vaga direta na Libertadores, tá? Não é nem pré-Libertadores, não. A gente fala G5 porque normalmente um clube brasileiro que está entre os 4 ou vai ganhar a Copa do Brasil ou vai ganhar a Libertadores, ou a Sul-Americana. Então abre naturalmente uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro precisa impreterivelmente estar na Libertadores de 2026, já que infelizmente de 2025 não rolou, tá? Então é isso, é vaga direta na Libertadores e é claro, né, sonhar com o título a gente sempre sonha. O Gabriel Ramos pergunta, um diretor de futebol de um clube não deveria saber pelo menos o básico sobre análise técnica e tática? Sei que existem alguns grupos de apoio interno, mas acho que o diretor também deveria saber algo para ter embasamento e tomar as melhores decisões. Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu concordo 100% com seu argumento, tá? Eu acho que o gerente de futebol, o CEO, o diretor de futebol, o vice, enfim, cada clube dá uma nomenclatura, um certo cargo, mas o responsável pelo futebol do clube, ele tem a obrigação de ter um bom conhecimento de futebol, sim, até para que ele possa cobrar devidamente o técnico quando os resultados não estiverem vindo e para que ele possa identificar também situações que às vezes, sabe aquela coisa do, pô, o time tá fazendo tudo certo, mas a maré de sorte tá meio ruim, a bola não tá entrando, às vezes a culpa não é do técnico, não é do processo, a culpa é do jogador. Então, até para identificar essas situações e como resolvê-las,
Eu acho que sim, o gestor de futebol ele precisa ter um bom conhecimento de campo. Então ele precisa ser um ex-jogador? Não, gente, precisa entender de futebol, precisa entender de como funciona um jogo de futebol. E assim, eu tenho inúmeras restrições ao Alexandre Matos, não gosto da persona, acho um profissional questionável, mas não dá pra dizer que o Alexandre Matos não sabe nada de futebol, tá? Ele conhece bastante, tá nesse meio há muito tempo, então ele é um cara que tem um entendimento sim. Agora, se ele vai conseguir aplicar o seu conhecimento da melhor forma, são outros 500, tá? Mas que ele tem conhecimento de futebol, ele tem. Eu acho que nesse aspecto aí, não é que o Cruzeiro tá a pé não, tá? O Cruzeiro tem um dos, sei lá, 10 melhores diretores de futebol do Brasil, e aí a gente denota até uma crise no setor, né? Não tem muito diretor de futebol muito competente no futebol brasileiro, tá? Tanto que o Flamengo agora foi buscar aí um português, né? Que veio nadando lá de sei lá de onde lá, o tal do Boto, tá? Que não é o do folclore. O César pergunta, será que agora as pessoas vão entender que só dinheiro não resolve os problemas? César, obrigado pela pergunta. No momento que eu leio aqui, eu vou falar sobre isso. Estou com esperança de ter ganhado na Mega, né? Afinal, como quase todo brasileiro, fiz a minha fezinha na Mega da virada. Se eu tiver ganho, haverá sinais. Vocês não me verão mais trabalhando no YouTube, mas a possibilidade de eu ganhar é muito pequena. Todo ano eu faço um jogo de 6 números ali, normalmente eu não acerto nenhum, tá? Vai que um dia eu acerto 6, né? Mas enfim, cara, a questão do dinheiro, o que a gente tem que lembrar da história recente do Cruzeiro? O Cruzeiro foi rebaixado porque acabou o dinheiro, certo? E aí a gente pode falar quem roubou, quem deixou de roubar, mas no final das contas o Cruzeiro tinha o dinheiro, consumiram o dinheiro do clube, acabou o dinheiro, o jogador parou de jogar, todo mundo parou de fazer o seu trabalho e o Cruzeiro foi jogar uma Série B e o clube quase acabou, né? Por causa de dinheiro. Então na cabeça do cruzeirense, no sentimento ficou o quê? A gente precisa ter grana, se a gente tiver dinheiro, todos os problemas estarão resolvidos, né? E o que a gente precisa entender? O dinheiro resolve muitos problemas na vida, mas nós estamos falando aqui especificamente do futebol. Mas tudo, não, nada é tudo. O dinheiro não é tudo, água, nada é tudo, tá? A gente sempre vai precisar de várias outras coisas para ter uma vida satisfatória, plena, e no caso do futebol não é diferente. Então a gente vê o Cruzeiro sendo comprado por um camarada que é muito rico, que está disposto a investir, que está investindo um dinheiro importante no Cruzeiro, mas o Cruzeiro viveu uma crise no final do ano passado que parecia que nada resolvia, e a gente olhava e falava, mas por que a coisa não funciona? O salário está em dia, o pessoal ganha bem, tem jogadores de alguma qualidade, o técnico caro pra cacete, por que as coisas não dão certo? É difícil entender. É porque o futebol não é essa coisa tão simples como a gente se resumiu ou como a gente acreditou que seria no momento que a gente estava na maior escassez do dinheiro. A gente não tinha dinheiro e todos os problemas do Cruzeiro pareciam advir disso. Mas não eram só isso, o Cruzeiro tinha problemas em outras áreas também. Então agora a gente não sofre mais com questões básicas, elementares. Então, o clube tem uma estrutura, funciona, os seus funcionários recebem, né? Então, assim, as coisas estão caminhando. Quando você está fazendo a sua parte direitinho, pagando suas dívidas, e o Cruzeiro está pagando tudo certinho, as coisas têm uma tendência a sorte começar a mudar, começar a sorrir para o seu lado. Quando você está fazendo tudo errado, igual era o Cruzeiro, por exemplo, na época do Sérgio Santos Rodrigues, irmão, se você faz tudo errado, você só vai colher resultado ruim. Mas por outro lado, não dá pra gente negar que os clubes que têm o maior sucesso esportivo, seja aqui no Brasil, seja em outros lugares do mundo, são os clubes que têm mais dinheiro. Por quê? São os clubes que conseguem trazer os melhores jogadores, manter os seus melhores jogadores, né? Não perdê-los facilmente para outros clubes. Então, cara, o dinheiro é extremamente necessário no futebol. E o mercado de hoje, absolutamente inflacionado, né? Qualquer jogador meia boca tá ganhando um salário bizarro e custando uma cifra surreal para ser comprado, para ser vendido. Por isso, inclusive, que eu acho que a gente tem que ter bastante cautela, bastante critério, e eu não cobro aqui, ai, cadê os 300 milhões do Pedrinho? Gente, o dinheiro vai ser gasto, tá? Não tem por que sair torrando dinheiro só para falar que gastou. A gente precisa ter um time forte e eu acho que nós teremos, tá? Mas o dinheiro é sim importante. No futebol de hoje eu diria que ele é imprescindível e é basicamente o motivo pelo qual a gestão do Ronaldo não teve mais sucesso, né? Porque era uma gestão profissional que trabalhava com boas bases, mas não tinha o tutu, irmão, não tinha o capilé, tá? E não tinha dinheiro, a coisa não fluía, o resultado não veio, a torcida colapsou e no final das contas o gordão
encheu o saco, foi embora, agora tá aí querendo ser o presidente da CBF. O Filmes Clássicos Dublados pergunta: referente à base, qual o melhor cenário para os jovens jogadores? Estadual, brasileira ou sul-americana? Ou não tem isso, tem que jogar todas as competições? Filmes Clássicos, obrigado pela pergunta. O melhor cenário para a utilização de jogadores jovens é o Campeonato Mineiro. Por quê? O nível técnico dos adversários é menor, a gente tem os jogadores do elenco principal começando também uma pré-temporada, né? Então esses jogadores jovens, eles têm uma tendência, tá, gente? Aqui não é, existem exceções, mas tem uma tendência do jogador mais jovem ele conseguir entrar em ritmo mais rapidamente, né? Justamente porque a natureza joga a favor. Então, se tem um momento adequado para você lançar jogadores jovens no time principal, é o campeonato estadual. Nível menor de enfrentamento, você pode dar uma sequência maior, não tem tanta pressão pelo resultado também, tá? Claro que você precisa ganhar, mas para você ganhar um jogo de campeonato mineiro, costuma ser muito mais fácil do que ganhar um jogo de campeonato brasileiro. E a partir do momento que eles jogam no campeonato mineiro, mostram boas coisas, aí você vai dando chance em Copa do Brasil, em Sul-Americana, em Brasileirão. O que a gente viu acontecer com o Cruzeiro nos últimos anos foi: ah não, nós temos jogadores da base interessantes, vamos aproveitá-los. Aí começa o ano, o que o Cruzeiro faz? Não, a gente tem que botar os contratados para jogar, para pegar ritmo, para ter um time base, não sei o quê. E aí a gente perde o Campeonato Mineiro dessa forma, usa pouquíssimo a categoria de base. Aí chega no meio do ano, um monte de mambaia, né? Um monte de jogador que não consegue dar retorno, tá lá com 15, 20 jogos na temporada, aí o Cruzeiro vai fazer alguma transformação no elenco, e a chance para a base nos 2 últimos anos, foi assim que a gente jogou a Série A, ela foi aparecer na reta final quando já estava tudo fodido, né? O Japa, por exemplo, aí o Japa vai ter uma chance de jogar, aí o Joseph teve uma chance, o Tevez só foi ter uma chance como titular no último jogo da temporada e até fez gol depois de fazer um ano brilhante pelo Sub-20. Então é isso, né? O Cruzeiro ele tem trabalhado muito mal essa gestão de oportunidades. Eu acho que precisaria de algo um pouco mais sistêmico a partir do Campeonato Mineiro, ó. Tem que botar os caras da base. E aí é um trabalho pro Fernando Diniz, e eu espero que o Cruzeiro tenha orientado devidamente o treinador sobre o que o Cruzeiro espera, né? Porque o que o Cruzeiro quer? O que o Pedrinho quer? O que o Matos quer? Ganhar. Quer ganhar o jogo, o que a torcida quer? Ganhar também. Mas qual é a melhor forma de você ganhar e ser sustentável? Ganhar, revelar jogador, fazer essa roda girar, porque não dá para depender da boa vontade do Pedro colocar dinheiro toda a janela de transferência, gente. O Cruzeiro vai precisar em algum momento começar a gerar dinheiro e dar retorno para que a coisa funcione e flua naturalmente, tá? Depender da boa vontade de uma pessoa nunca é um bom sinal. O Marco Túlio Magalhães pergunta: Caramujo, o Fabrício Bruno seria uma boa contratação para a zaga? Marco, obrigado pela pergunta. Eu acho que seria uma contratação excelente, tá? Só que existem 2 empecilhos nessa transferência. O primeiro chama Flamengo e o segundo chama salário, tá? O Fabrício Bruno, no meio do ano, ele teve proposta da França, depois teve proposta da Inglaterra, até do West Ham, inclusive, né? Girava ali em torno de 15 milhões de euros o valor para a compra desse jogador, que o Flamengo chegou a aceitar a proposta, mas aí o atleta não chegou a um acordo com os clubes na Europa e acabou seguindo no Flamengo. Fabrício Bruno é aqui, né? Foi revelado no Cruzeiro, teve uma passagem que não foi excelente pelo clube, né? Ele só jogou de fato no profissional do Cruzeiro em 2019, o ano que a gente foi rebaixado. Isso porque ele jogou aqui em 2016, que ele fez alguns jogos, inclusive depois de uma ótima Copa São Paulo foi promovido, aí fez algumas partidas até com o Paulo Bento, aí passou 17 e 18 emprestado na Chapecoense, voltou em 2019 e até foi, na minha opinião, o melhor zagueiro do Cruzeiro naquela temporada, porque o Dedé teve inúmeros problemas, inclusive físicos, né, e de pular de palcos. O Léo fez uma temporada horrorosa, né? O Murilo tinha sido vendido ali e não estava num grande momento também. Aí a gente ficou com o Fabrício Bruno e o Kaká, né? Que no final das contas foi quem tentou segurar o rojão ali, mas não funcionou também. Depois ele foi pro Red Bull Bragantino, jogou bem, posteriormente foi vendido ao Flamengo, e no Flamengo ele é um zagueiro reserva, né? Os titulares do Flamengo ali, acho que são o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O Fabrício Bruno é um reserva que entra com frequência, jogou inclusive final da Copa do Brasil. Então assim, é um zagueiro muito bom, mas 15 milhões de euros não vale, sabe? Simplesmente não vale. Eu acho que nenhum zagueiro vale 15 milhões de euros, inclusive, mas enfim, né, pro futebol brasileiro. Então, não tem como tirá-lo do Flamengo. Se o Flamengo cobrava isso para vender para a Europa, acho que para vender no mercado interno seria mais caro ainda, tá? Então, pode esquecer esse nome. E o detalhe é que o Fabrício Bruno não chegou a um acordo salarial com o West Ham, né? Aí eu fiquei pensando, caralho,
O cara não chegou a um acordo para ganhar em Libra. A Libra é R$7, mais de R$7. Ele não chegou a um acordo. Então imagina qual que é o salário do Fabrício Bruno e qual é a pedida salarial dele. Deve ser um troço bem absurdo, né? Então no final das contas, mano, não é um nome viável, tá? Financeiramente e tudo mais, mas eu acho o jogador muito bom, né? Ainda que ele faça gol no Cruzeiro, saia comemorando como se fosse o melhor dia da vida dele, igual ele fez ano passado, mas enfim, eu acho ele um baita zagueiro. O Edu Lacerda pergunta: você acha que o Almiron seria uma boa pro Cruzeiro, já que ele tá de saída do clube dele? Edu, obrigado pela pergunta. Eu acho que o Almiron, né, Miguel Almiron, meia paraguaio que joga no Newcastle, ele é tecnicamente um jogador que tem qualidade, tá? Canhotinho, né? Pode ser um camisa 10, mas joga primordialmente ali aberto pela ponta, né? Mais até na ponta direita, puxando para dentro. Só que é um jogador que, além de estar jogando muito pouco no Newcastle, não à toa está sendo colocado aí disponível para negociação, é um cara que desde que ele chegou ao futebol inglês, ele teve de fato uma temporada boa, tá? As primeiras temporadas dele foram super apagadas, ele era meio que zoado, uma piada lá no país. Aí ele teve uma temporada muito boa, aquela que o Newcastle conseguiu classificar para a Champions League, e depois ele voltou ao normal, sabe? Assim, o desempenho dele é bem abaixo. Na seleção paraguaia, ele costumeiramente joga bem, né? Ele jogou muito bem nos Estados Unidos também, de onde saiu, e o Newcastle pagou na época, acho que foram 24 milhões de euros por ele, sabe? É muita grana, né, que o Almiron custou ao Newcastle, e eles estão agora dispostos a vendê-lo. Eu vi um papo de 10 milhões de dólares, 8 milhões de euros, enfim, seria nada, 50, 60 milhões de reais para contratar esse jogador. É um cara que tem 10 jogos na temporada, só 3 como titular, mas não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. A temporada passada dele também já tinha sido bem apagada. Eu não faria um investimento desse tamanho, porque além desse preço para comprar, ainda tem o salário do cara. Certamente é mais de 1 milhão, né? Tipo, e luvas. Então, assim, eu acho que é uma operação muito alta por um jogador que não tá bem e que seria mais um cara a recuperar. O Cruzeiro já tá contratando gente, não, eu vou recuperar o fulano, o beltrano, o ciclano. Eu não acho que esse seja um perfil interessante, tá? Então o Almiron é ruim de bola? Não, acho que se ele vier aqui pro futebol brasileiro, até tem uma tendência que ele consiga se destacar. Mas ele é muito caro. Jogador que tá na Inglaterra, né, ainda mais pelo valor da Libra e tudo mais, esses caras ganham muito bem, são muito valorizados e é muito difícil tirar o cara de lá também, né? Então eu acho que o custo é muito alto, tecnicamente também ele não se justifica. Não é esse craque todo, e é um jogador bem irregular, tá? O Almiron nunca foi um cara que você fala, não, é o dono do time, botou a 10 aqui, deita o cabelo. Não, ele oscila, faz uns jogos bons, uns dribles bacana, e depois faz uns jogos meia boca. Eu não boto essa fé nele, não. O Carlos Oliveira: as contratações que estão chegando não te assustam no quesito night/baladinha? Carlos, obrigado pela pergunta. Bom, eu tô gravando esse vídeo ainda em 2024, né? Então eu não sei se o Gabriel Barbosa já foi oficialmente anunciado pelo Cruzeiro, acho que vai ser durante o dia, mas enfim, né? Eu acho que o único jogador que o Cruzeiro tá trazendo e que realmente tem essa pecha, né, de ser um cara baladeiro, um cara que gosta de curtir a vida, é o Gabigol, né? Porque os outros caras que o Cruzeiro tá trazendo, o Bolassi. E, gente, o Bolassi posta foto e vídeo em rede social bebendo suco, pô, não é nem cachaça, é suco, cara, suco de abacaxi, não sei o que, fala um let's bora, um trem esquisito, entendeu? Dudu, sempre as referências sobre ele são de ser um atleta extremamente profissional, se toma um ou não sei, mas é um cara bem profissional, assim, no Palmeiras pelo menos não teve muito problema com relação a isso. Então, os caras que o Cruzeiro tá contratando, pô, Marquinhos, Christian, né, não tem ninguém assim com esse perfil, Rodriguinho, muito menos, sabe? São caras realmente mais focados no futebol. O Gabigol não, o Gabigol é um cara que, assim, já deixou bem claro que curte uma vida alternativa além do futebol, né, cantor, enfim, é uma figura peculiar. Acho que é um cara que vai chegar ao Cruzeiro um pouco com o ego ferido, porque a última temporada dele de Flamengo ele jogou muito pouco, né? Então ele chega ao Cruzeiro precisando conquistar o seu espaço. Então eu acho que num primeiro momento o Gabriel até tem uma tendência a dar uma segurada na emoção, a focar um pouco mais, mas lá no Flamengo, né, sempre falaram que o Gabigol era um jogador ali de viver a vida e não sei o que, mas que ele treinava muito firme, né? E não é um jogador que tem um histórico de lesões. E a gente sabe que jogador, gente, que não se cuida, que não dorme, não sei o que vira à noite e tudo mais, esse cara vai se machucar muito. O futebol hoje é muito intenso. O cara não consegue manter um ritmo, ainda mais o Gabriel que já tá com 28 anos. Quer um exemplo? O Neymar, por exemplo. O Neymar, quando ele tinha
20 anos, por exemplo, ele vivia a vida dele do jeito que ele queria e ele raramente se machucava. Com o avançar da idade, ele começou a se lesionar cada vez mais. Ah, tem a ver com o estilo de jogo, tomar pancada, tudo isso? Sim, mas tem também a ver com, né, a forma como você vive e cuida do seu corpo. Então, assim, o Gabriel já não é menino, tá? Eu acho que causa certa preocupação? Causa. Ele é um jogador que gosta de causar, né? De viver a vida. Agora, se estiver jogando bem, se estiver fazendo gol, ninguém vai estar nem aí. E isso é uma certeza que eu tenho. Cruzeiro estiver bem, o Gabigol vai lá, Cruzeiro e Atlético, mete 3 gols, o Cruzeiro ganha do Atlético. Irmão, o Gabigol fez uma festa, virou a noite bebendo uísque. Ah, foda-se. O negócio é entregar resultado no final das contas, gente, tá? Agora, que causa uma certa preocupação a figura do Gabriel nesse aspecto, me causa sim, tá? Eu fico ressabiado com o jogador. Mas espero que ele chegue na moral, conquiste o seu espaço no campo, né, no treino, no jogo e tenha uma passagem brilhante aqui pelo Cruzeiro, porque tecnicamente é um grande jogador. Os outros particularmente não me causam assim espécie com relação a isso não. E o Coração de Sabedoria pergunta: qual você considera a história mais épica do Cruzeiro? Coração, obrigado aí pela pergunta. É complicado porque a história do Cruzeiro tem capítulos espetaculares, né? Umas conquistas improváveis e tudo mais. Agora, se tem que elencar um, não vi, obviamente, mas seria a conquista da Taça Brasil de 66. Porque não apenas o Cruzeiro sapecou 6-2 no Santos do Pelé, né? Na ida, depois ganhou lá também por 3-2, mas era o Santos do Pelé, né? O auge desse time e tudo mais. E foi algo que mudou totalmente a estrutura do futebol brasileiro, né? Foi quando a galera se convenceu de que ok, precisamos ter um campeonato nacional, né? Porque só a Taça Brasil aqui, esses poucos jogos, eles não conseguem mensurar e o futebol não é mais tão focado no eixo Rio-São Paulo como era até então, sabe? Então a conquista do Cruzeiro mudou a estrutura do futebol brasileiro, primeiramente com o troféu Roberto Gomes Pedrosa, né? O Robertão, que depois, né, teve a continuidade, ou no caso a formatação como campeonato brasileiro a partir de 71, tá? Então se a gente olhar assim, eu acho que essa é a principal conquista. Pô, as Libertadores do Cruzeiro, de 76 especialmente, foda. Que eu vi, tá? Que eu vi mesmo, assim, eu acho que a conquista mais espetacular é a Copa do Brasil de 2000, né? É aquele momento que você fala, caralho, velho, assim, tá perdendo em casa, tomou o gol, precisa virar, finalzinho, time todo maluco, um monte de atacante, vai lá e consegue empatar, virar e quase toma o gol depois. Assim, que eu vi foi o mais épico, a Copa do Brasil de 2000, mas o próprio 6-1, cara, é um episódio absurdo, mano, sabe? Você, pô, estou aqui em vias de ser rebaixado contra o meu maior rival, mano. Olha que merda de situação que a gente se colocou, né? E aí você vai lá e não apenas ganha, como mete a maior goleada do clássico. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e fazer a sua pergunta para a próxima edição. Tomara que o 2025 tenha muitos momentos épicos para o nosso Cruzeiro, tá? E que a gente possa seguir celebrando e acompanhando tudo do Cruzeiro aqui no canal 6x1 nessa nova temporada. Beleza? Gente, muito obrigado. Primeiro vídeo do ano. Amanhã a gente volta com as lives. Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Vamos, Cruzeiro!